Como investir? Como você conseguirá investir? Esse será um guia completo que eu lhe ensinarei para quem está começando. Investir é uma das formas mais eficazes de construir um patrimônio ao longo do tempo. Em vez de deixar o dinheiro parado, você aplica investimentos que podem gerar rendimentos, embora muitas pessoas acreditem que investir seja algo complicado. Destinado apenas a quem possa possuir de muitos valores, a realidade é diferente. Atualmente é possível começar com valores baixos, aprender gradualmente. O principal objetivo dos investimentos é fazer com que seu dinheiro cresça de forma constante. Esse crescimento é um dos fatores mais importantes nesse processo. A disciplina investir pequenas quantias regularmente costuma fazer resultados melhores do que investir grandes valores, apenas ocasionalmente. Antes de aplicar qualquer quantia, é importante organizar sua vida financeira. Faça um levantamento de quanto você recebe, quanto gasta, quanto consegue economizar. Mensalmente, também é recomendável evitar dívidas com juros elevados, pois elas costumam crescer mais rapidamente do que a maioria dos investimentos rende. O principal objetivo dos investimentos é fazer com que seu dinheiro cresça de forma constante. Esse crescimento ocorre por meio dos rendimentos obtidos ao longo do tempo. E um dos fatores mais importantes nesse processo é uma disciplina. Investir pequenas quantias regularmente costuma trazer resultados melhores do que investir grandes valores apenas ocasionalmente. E sempre pense, antes de aplicar qualquer quantia, é importante organizar a sua vida financeira, o quanto que você recebe, o quanto que você ganha, o quanto que você recebe, o quanto que você gasta com tudo, o quanto que você consegue economizar e sempre deixar aquilo que você quer sempre pro final, sempre para um final de ano, pois aquilo lá pode ser um gasto rápido e excessivo. E sempre que comece a quitar dívidas com juros elevados, pois elas costumam crescer mais rapidamente. Outro passo essencial é criar uma reserva de emergência. Essa reserva serve para cobrir imprevistos como despesas médicas, consertos ou perda de temporária da renda. O ideal é guardar um valor equivalente a 3 a 6 meses das suas despesas mensais, investimentos de baixo risco e que permitem saque rápido. Qual é seu perfil de investidor? Cada pessoa possui um perfil diferente em relação a isso. Conhecer esse perfil ajuda a escolher investimentos mais adequados. Por exemplo, o conservador. Ele prioriza a segurança, aceita rendimentos menores para reduzir o risco de perdas. O moderado busca equilíbrio entre a segurança e rentabilidade. O arrojado aceita oscilações maiores em busca de retornos potencialmente mais altos a longo prazo. E também ainda não existe um perfil melhor que o outro. A escolha depende dos objetivos da idade, da situação financeira e da tolerância aos riscos. Os principais tipos de investimento seria a renda fixa. A renda fixa são as regras de rendimento são conhecidas ou previstas, geralmente apresentam menor risco e são recomendadas para iniciantes. Alguns exemplos que eu poderia incluir aqui seria o Tesouro Selic, que é um título público indicado para reserva de emergência, é o Certificado de Depósito Bancário, a CDB, emitido por bancos e pode oferecer diferentes prazos e rentabilidades. LCI e LCA, investimentos ligados aos setores imobiliários e do agronegócio, que para pessoas físicas costumam ser isentos de imposto de renda. E sempre manter uma renda variável. Os rendimentos não são garantidos e podem variar conforme o mercado. Pedro, Alguns exemplos são ações de empresa, fundos imobiliários, o ETFs, que reúnem diversas ações ou ativos em um único investimento, investimentos internacionais. Embora apresente maior risco, esse investimento também oferece potencial de crescimento superior a longo prazo. Certo? Uma importância da diversificação é diversificar, significa distribuir o dinheiro entre diferentes tipos de investimentos, em vez de se aplicar tudo em apenas um ativo. O investidor reparte seus recursos para reduzir os riscos. Por exemplo, uma carteira pode conter parte do dinheiro em uma renda fixa, outra parte em uma ações e uma parcela em fundos imobiliários. Assim, no caso, com investimentos a presente desempenho inferior em determinado período, os demais podem ajudar a equilibrar os resultados. E também, isso elimina o fato da pessoa perder muito dinheiro muito rápido. E a diversificação não elimina os riscos, mas ajuda a administrá-los de uma maneira mais eficiente. Uma das coisas, o poder dos juros compostos. Os juros compostos são conhecidos como juros sobre os juros. Isso significa que os rendimentos obtidos também passam a render períodos seguintes. Imagine uma pessoa que investe R$ 200 por mês durante 10 anos, com rendimento médio de 10%.
ou ter aplicado aproximadamente 24 mil do próprio bolso, mas poderá acumular cerca de 41 mil reais ao final do período. A diferença corresponde aos rendimentos tirados pelo investimento. Quanto mais cedo uma pessoa começa a investir, maior tende a ser o efeito dos juros compostos ao longo dos anos. Eu os comuns de, como de quem é que está começando. Esses erros podem prejudicar os resultados de um investidor iniciante. Investir sem estudar o funcionamento do investimento, colocar todo o dinheiro em apenas um ativo. Seriam recomendações sem verificar se faz sentido para seus objetivos. Acreditar em promessas de lucro garantido, ou muito acima da média do mercado. Vender investimento por impulso durante o período de queda. Evitar esses erros aumenta as chances de obter bons resultados ao longo do tempo. Como começar na prática? O investir é bastante acessível. O processo normalmente envolve os seguintes passos: organizar as finanças pessoais, criar uma reserva de emergência, abrir conta em uma corretora de investimentos, conhecer seu perfil de investidor, escolher investimentos compatíveis com seus objetivos. Investir regularmente, mesmo que seja com pequenas quantias, é com melhores resultados de continuar estudando sobre educação financeira. E agora, saber algumas coisas sobre a educação financeira. A educação financeira é investir não depende apenas de escolher bons ativos. Também é importante desenvolver hábitos financeiros saudáveis, como controlar gastos, evitar dívidas necessárias, estabelecer metas e manter constância nos aportes. Além disso, acompanhar notícias econômicas, ter livros, realizar cursos sobre investimentos ajuda a tomar decisões mais conscientes. Agora, para responder uma dúvida, né? Claro que eu não poderia esquecer. É... Não, se eu tivesse R$ 1.000, eu colocaria ou não no fundo de investimento? E bem, não é uma pergunta muito difícil, porque eu obviamente colocaria, não sou burro nesse nível. Bem, eu como Wikibolt, eu faria o que com esses R$ 1.000, provavelmente? Uma das opções seria, se fosse minha reserva de emergência, eu escolheria uma aplicação de alta liquidez e de baixo risco, como um CDB com liquidez diária de renda próxima de 5%, do CDI ou fundo de DI com taxa de administração bem baixa. E eu acho que seria a mais provável que eu faria. E acho que é assim que eu faria para investir R$ 1.000 em fundo de investimento. Gelo no copo, piscando a fachada.